Hoje nós vamos pensar no tema enviados. Estamos chegando agora na última semana da nossa jornada, e essa jornada tem como o tema 40 dias intencionais. 40 dias intensos também, dias estes que o Senhor separou para que juntos cresçamos na palavra, cresçamos na verdade. Eu particularmente estou muito feliz de ver o quanto você também é preocupado em investir na sua vida espiritual, investir na palavra, investir no conhecimento, em uma nova cultura, em um novo entendimento para a sua vida. Nossos livros, graças a Deus, praticamente todos foram vendidos, porque há uma encomenda de uma igreja que pegou muitos livros, né? E nós queremos agora lançar uma nova edição com alguns ajustes. Deus nos abençoou muito, para a honra e glória dEle. Nós estamos muito felizes. Esperamos que Deus, Ele proporcione a cada um de nós este tempo de edificação, e aquilo que parece apenas uma jornada, se torna uma cultura. Aquilo que o Aviva significou para nós é uma nova cultura. O relógio de oração não parou, o relógio de oração não vai parar. É o avivamento, a intencionalidade é uma nova cultura, é um novo tempo para que nós juntos, como igreja, corpo de Cristo, vivamos novos princípios e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Essa semana você vai ter a oportunidade de ler, então, você foi convocado, enviados, é o tema de hoje, mas você foi convocado. Eu me lembro de orar às 5 horas da manhã, em 1998, com o pastor Ebenezer Soares Ferreira, na capela do Seminário do Sul, numa manhã fria. Eu me lembro que ele me perguntou assim: Marcos, você sabe quando um exército ele perde a guerra? E eu virei para ele e disse assim: pastor Ebenezer, é quando o exército oponente ele está melhor estruturado para vencer a batalha. E ele virou-se para mim e disse assim: não, Marcos, o exército perde a batalha quando os seus soldados se esquecem da missão para a qual eles foram convocados. Quando nós, discípulos, nos esquecemos da missão principal, que é fazer discípulos, perdemos a batalha. Por isso eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 5, verso de número 15. E nós vamos ler também o texto de Lucas capítulo de número 10. Enviados, esse é o propósito para nossa reflexão nessa noite. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Lucas capítulo 10, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem,
pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam das suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Durante estes 40 dias intencionais, nós temos aprendido sobre a oração gestacional. Temos aprendido sobre a oração responsável. Aquela oração que você faz com compromisso, firmado diante de Deus e diante do seu alvo de oração. Compromisso que não é apenas orar, pois o nome oração termina com ação no final. São movimentos, são atitudes, é com intencionalidade, a intenção para uma multiplicação do amor, uma multiplicação da graça. E quando você abre a sua casa para uma célula, para aquele pequeno grupo de pessoas se reunirem ali, você está dizendo que os seus bens não são para o seu bel prazer, que aquele sofá que você comprou, aquela TV, aquela churrasqueira, não é um fim em si mesmo, mas tem um alvo. O alvo é que os relacionamentos sejam tratados. Quando você se torna um ombro amigo para alguém, se coloca diante da escuta atenciosa, quando você manda uma mensagem de fé, às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, quando você acorda e diz assim: acabei de orar por sua vida. Há algum motivo que você quer que eu ore? Pense comigo, querido, no poder que existe na oração intencional. O texto que acabamos de ler, queridos, diz que nós sabemos que Ele nos ouve. Temos um Pai que se inclina para ouvir. Eu acho fantástico quando o salmista disse que o nosso Deus, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Temos um Pai que não está inerte, não está num trono sentado, apenas observando o que acontece na terra. É um Pai que te vê, é um Pai que não está se importando com os conteúdos da sua fala na oração, mas um Pai que quer te ver no movimento da oração. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. O segredo com o Deus que é intencional é o secreto da sua vida. Na sua casa você tem um lugar de oração? Na sua casa você tem um local onde você separou ali aquele local para ser um lugar de encontros com Deus? É ali que o Pai, Ele vai gerar no seu coração, isso que 1 João está nos dizendo aqui, um Deus que nos ouve, e sabemos que temos o que dele pedimos. Experimente, querido, ter uma ação, uma oração, no movimento daquele que é o alvo do seu cuidado. Experimente. Sinais, oportunidades, problemas e até enfermidades surgirão, para que você chegue com o consolo, para que você intencionalmente se aproxime daquela pessoa. Quando você ora, você une a fragilidade da terra ao poderio dos céus. Quando você se curva diante de Deus, como pó que somos, e colocamos a boca no pó, joelho no chão, nos curvamos diante de Deus, com um coração contrito. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Coração contrito,
coração quebrantado. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus não foram os seus atos, era o coração quebrantado que ele tinha diante do Pai. Você tem um coração quebrantado? Você tem um coração quebrantado? Você está quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus? E talvez você me pergunte nessa noite: o que quebranta o coração de Deus? O que quebranta o coração de Deus? Eu vou lhe responder. São as centenas e milhares de pessoas de Jardim Camburi que ainda não conhecem o amor que você conhece, o amor de Jesus. O que quebranta o coração de Deus é olhar para as pessoas tão cegas, que na hora do desespero não tem o que você tem, essa esperança de se apegar. A esperança, a âncora da nossa fé, como vai dizer o autor de Hebreus. E agora, paralelamente a tudo isto, os enviados que somos nós, agora Jesus, num movimento totalmente intencional, após ter um encontro com Pedro, Tiago e João, seus discípulos íntimos, próximos, essa cultura do Pedro, Tiago e João, é uma cultura que ela vai ser falada ao longo de muitos anos, para que você entenda com Deus uma matemática diferente da que você entendeu. Que o menos com Deus é mais. O cuidado qualificado com Deus se torna mais excelente. Ninguém consegue cuidar mais do que 4, 5 pessoas. Cuidar mesmo. E Pedro, Tiago e João é uma cultura da palavra, do reino, onde Jesus os leva para o Monte da Transfiguração, lhes permite uma experiência, desce a montanha, e agora no pé da montanha os envia. Algumas questões muito importantes nós precisamos pensar aqui. Esse projeto que Cristo tem para a sua noiva, a sua igreja. O texto vai nos dizer depois que estes discípulos voltam com alegria. O verso de número 17 diz que então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E aí Jesus intencionalmente ensina: vocês deveriam se alegrar não porque os demônios são expelidos, porque os enfermos são curados, mas maior alegria vocês devem ter porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, quando eu sou chamado, convocado, o Senhor substitui a alegria terrena, passageira, por uma alegria superior. Uma alegria que é efêmera, que passa, por uma alegria superior, a alegria das alegrias. E eu então quero pensar em alguns princípios à luz daquilo que lemos, os enviados. Em primeiro lugar, prepare o terreno para Jesus se manifestar. Prepare o terreno para Jesus se manifestar. O texto nos diz no verso 1: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele. Isso significa o quê? Eu vou chegar lá na sua casa, eu vou chegar lá na sua empresa, eu vou chegar lá no seu trabalho. Jesus dizendo: eu vou me manifestar lá naquele lugar, mas você vai preparar o terreno para a minha manifestação naquela casa. Você não vai brigar por coisas, você não vai xingar, você não vai se irar, você vai ter o domínio próprio, você vai ser gentil, você vai servir, você vai abrir mão do seu tempo para investir e discipliná-lo na vida de alguém. Meu irmão, você talvez não entenda o poder que existe quando você pausa a sua vida um pouquinho para cuidar de alguém. Como por exemplo, no dia de amanhã,
Quando você colocar o despertador, porque ainda não é um hábito, para te lembrar que você precisa mandar uma mensagem de uma declaração de amor por aquele alvo de oração, um texto bíblico, uma oração de áudio, parar um tempinho e dizer assim: eu quero ir com você numa padaria aqui de Jardim Camburi, para a gente tomar um café. Como está a vida? Como você está? Você está preparando o terreno. Quando você chega no quarto do seu filho, ele não está ali, e você ora naquele quarto, declarando que aquele filho é um pertencente do reino de Deus, você está preparando o terreno na sua casa. Quando você envia mensagens, quando você abre a Bíblia na sua casa, à mesa com os seus filhos, quando você conversa de assuntos espirituais dentro da sua casa, você está preparando o terreno. Quando você expulsa todos os elementos contrários à presença de Deus naquela casa, você deixa a internet. Você perde muito tempo com a internet, com o uso dos aplicativos. Você está preparando o terreno. Vão adiante de mim, Jesus está dizendo aqui. O lugar que o Senhor vai chegar. Antes dele chegar, para que Deus chegue ali, você vai fazer com que o terreno seja preparado. Ele vai salvar, mas para salvar você precisa pregar. Ele vai ouvir, mas para ouvir você precisa clamar. Ele vai tocar e transformar o coração, mas para que aquele coração seja transformado, você precisa ser o toque de Deus para aquela vida. Você está compreendendo nessa noite, meu querido, o que Deus está lhe falando? Prepare o caminho de Jesus. Em segundo lugar, eu entendo aqui que é um projeto universal, porque o texto diz que ele escolhe esses 70. Naquela época, haviam 70 nações. Hoje, se você olhar, são 193, mas o projeto era universal, porque era para todas as nações. O número 70 na Bíblia, ele tem um simbolismo muito interessante. E o texto diz que vão de 2 em 2. Vão de 2 em 2. A obra não é feita sozinha. A obra não pode ser feita só por mim, porque se alguém desanimar no meio do caminho, o outro levanta, o outro encoraja. O que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 4, verso 9 a 10? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. É você e seu irmão, é você e seu esposo se unem no projeto universal de salvação. Em Números 11, são levantados 70 anciãos. 70 era o número dos pertencentes ao sinédrio. Tudo tem um contexto na palavra de Deus. 70, cada sinagoga tinha 70 ali sacerdotes, tinha 70 homens que estavam em uma sinagoga. Jesus é intencional quando ele usa o contexto daqueles homens para irem àqueles que estavam perdidos. Então é um projeto universal e Deus está contando com você. Em terceiro lugar, uma disposição conectada à oração. Interessante que o capítulo de número 10, verso 2 diz assim: e lhe disse. Ele não disse a qualquer um, ele disse aos discípulos. Discípulos ouvem a voz do seu Pai. Discípulos estão conectados pela intimidade com o Pai. E disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita. Veja aqui, uma oração conectada, com uma disponibilidade de uma entrega. Peçam ao Senhor da colheita que mande ceifeiros
trabalhadores para a colheita. Eu gosto da versão que traduz como ceifeiros, porque ceifeiro é aquele que planta, acolhe, recolhe. Ele planta, acolhe, recolhe. Ele planta, cultiva. Ele rega. Essa é a ideia de ser um ceifeiro. Por isso, a disposição conectada com a oração requer que continuamente, intencionalmente, peçamos, intercedamos, clamemos ao Senhor da seara, porque a obra é grande, a colheita, ela vai ser maior ainda do nosso semear a 30, 60 e a 100 por uma, mas a seara é grande. Será que Deus pode contar com você nessa noite para ser um semeador da paz nos lares que você vai chegar? Deus pode contar com você, meu querido? Deus quer contar conosco. Somente quem sabe do peso de uma obra reconhece a necessidade da intercessão constante. E o texto está dizendo, mande mais. Por quê? Porque sozinhos nós não conseguimos. A obra vai crescer e nós vamos precisar de mais líderes de células. A obra vai crescer e nós vamos precisar de mais pessoas para cuidar. Esses dias eu perguntei para Deus, Senhor, onde estão os trabalhadores? O Senhor tem nos dado tantos filhos na fé, mas onde estão os discipuladores? Os discípulos, discipulado, discípulo ao lado. Fala com o seu irmão assim, discipulado, discípulo ao lado. Agora abraça o seu irmão e diga assim, discípulo ao lado. É um companheiro de jugo. É estar com ele ao lado, ouvindo, clamando, intercedendo pela vida dele. Talvez você esteja questionando os problemas da sua vida, mas a pessoa que está do seu lado está sofrendo problemas terríveis. O ombro, existem pessoas que Deus quer levantar. E Deus diz, mande mais. Porque estes que Ele vai mandar a mais, podem fazer um trabalho muito melhor do que o meu, muito melhor do que o seu. Mande mais, porque a obra vai crescer. Em quarto lugar, uma identificação com Cristo. O texto nos diz, no verso de número 3, vão, eis que os envio como cordeiros. Quem é o cordeiro pascual? Quem é o cordeiro? É Jesus Cristo. E o texto diz, vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Uma identificação com o Cordeiro que é Cristo Jesus. Quando João, no capítulo 1, verso de número 29, a Bíblia diz que João Batista estava lá no Rio Jordão, quando ele avista Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, esse lado na ilha de Patmos, lá chorando, e ele não via quem poderia abrir os 7 selos que contém o nome, o livro da vida, que contém o nome de todos os salvos. Eis que ele olhou e viu um leão, mas ele também viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a identificação das nossas vidas é com o Cordeiro. Você é cordeiro ou você é bode? Eu te pergunto nessa noite. Você é cordeiro, manso, dominado, controlado? O seu jeito de falar é parecido com o de Jesus? Amém? Amém? A sua maneira de expressar, de reagir, muitas pessoas reativas e poucas pessoas proativas. Muitas pessoas que andam, e eu disse isso para os homens ontem, homens imaturos são aqueles homens reativos. Homens maduros são homens proativos. Homens imaturos são homens que reagem. Ficam nervosos, brigam, se ofendem, guardam mágoa, são rancorosos, não foram curados. O buraco da orfandade ainda continua presente na vida de muitas pessoas que acham que são cordeiros, mas não são. Meu irmão, hoje você precisa de um encontro real com Cristo Jesus, para Ele transformar esse caráter. O Senhor quer transformar nessa noite o seu caráter. O seu caráter ainda está desviado e ele precisa ser transformado pelo mestre dos mestres, o Cordeiro que é Jesus Cristo. Deixa ele transformar o caráter.
deixa Ele nos transformar, permita isto, se permita ser cordeiro. Em último lugar, não se distraia fora do propósito. Interessante que o texto diz: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. De casa em casa. Eu fico encantado com o Cristo intencional, de casa em casa. Casas relacionais, casas de paz, casas onde a presença do Senhor se revela, se manifesta, a glória dele se manifesta. Uma casa relacional. Porque por que Jesus diz que vão de casa em casa? Porque o primeiro campo missionário da minha vida é a minha casa, é a sua casa. E Deus hoje quer derramar a paz dele sobre a sua casa. Então, em último lugar, eu quero te dizer: não se distraia fora do propósito. Não pare no meio do caminho. Somos imparáveis e ninguém pode parar a igreja. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nome do Senhor Jesus. A paz nessa casa. Feche os seus olhos, ore ao Cristo intencional. Ele se fez homem. Ele é o Senhor.